ajuda. Hoje com um tema que vocês pediram muito aqui. Sei que... Deixa eu pegar meu óculos, porque vocês sabem que eu não enxergo. Com um tema que vocês pediram muito aqui, que é hipermobilidade articular na dança do ventre. A gente vai passar por toda a parte do que é, para vocês entenderem e qual a relevância disso para a dança do ventre. Primeiro de tudo, quem não me conhece, meu nome é Mary Hessler, sou fisioterapeuta, instrutora de pilates, treinamento funcional, pós-graduanda em medicina tradicional chinesa, bailarina de dança do ventre há mais de 15 anos, diretora do grupo Gawaz e criadora do Physiobelly Dance, que é a fisioterapia em prol da dança do ventre. Hipermobilidade. O que é síndrome da hipermobilidade articular? Gente, hipermobilidade, para vocês entenderem, é uma condição, na verdade uma síndrome, que muitas pessoas têm. Muitas pessoas nem sabem que tem, acabam descobrindo com o passar do tempo, justamente por aumento de dor nas articulações. A hipermobilidade, ela comete normalmente mais mulheres do que homens. E não é o resultado, mas é uma consequência de muita dor, de casos de muita dores nas articulações. Então o que acontece? Normalmente a pessoa não sabe que ela tem essa síndrome da hipermobilidade articular, vai se consultar porque tem essa... Normalmente a gente tem desencaixe de articulações, displasia, que é o que a gente chama quando uma articulação ela acaba desencaixando da outra, né? Ela acaba não articulando conforme deveria articular. Acaba indo num especialista e fazendo então os exames, a gente constata que o nosso paciente tem hipermobilidade articular ou não. O que acontece nessa hipermobilidade articular? Infelizmente, não vou generalizar, mas infelizmente muitas pessoas acham que a pessoa ter muita mobilidade ou flexibilidade ou alongamento, isso é bom. Só que bem pelo contrário, as pessoas que acabam tendo uma hipermobilidade articular, elas são muito mais propensas a terem lesões articulares. Então, ruptura de ligamento ou displasia de articulação coxofemoral, ou ruptura de tendão, ruptura de fibra muscular. Por quê? Porque a gente não tem, então, essa proteção em volta da nossa articulação. Então, profissionais de dança do ventre, cuidem com alunos que tenham muita flexibilidade. Isso não te dá autoridade e nem te dá, posso te dizer, a liberdade, acho que essa é a palavra. Isso não te dá a liberdade de poder usar até o final da amplitude de movimento do seu aluno. Hoje a gente vai ver bem a fundo como é que isso funciona, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer e o que a gente tem que cuidar, certo? Vou colocar aqui pra vocês o que é, pra vocês entenderem do que eu tô falando, tá? Ó, vou vir aqui pra vocês entenderem, pra vocês verem se vocês já têm isso ou não. Essa aqui é uma fotinho de pessoas que tenham, então, esse caso de essa síndrome de hipermobilidade articular. Se vocês conhecem alguém que consegue colocar, né, o polegar, o dedão no antebraço, virar toda a mão para cima, o joelho hiperestender lá para trás, o cotovelo quase que fazer uma flexão ao contrário, né? Uma hiperextensão realmente. Todos esses casos, então, são casos de hipermobilidade articular. É muito também comum em criança, viu? Vou escolher outro aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. No caso, esse daqui é uma hipermobilidade articular de joelho. Aqui também é muito importante falar para vocês que quase, olha, 100% das vezes quase, tá? 99,9% das vezes
A pessoa, o paciente, o aluno que apresenta hipermobilidade articular em uma articulação, 99% das vezes tem hipermobilidade no corpo inteiro. Então, porque eu tenho frouxidão ligamentar ou hiperlacidão numa articulação, gente, não é só numa articulação, é no corpo inteiro. Então, realmente tem que cuidar. Esse caso que eu tô trazendo aqui pra vocês, a gente tem uma criança, tá? No primeiro caso, na primeira foto, sem tratamento fisioterapêutico. Na segunda foto, com um pouco mais, né, passando, então, realizando esse tratamento fisioterapêutico. E a última foto, então, realizando, depois de um tempo, o tratamento fisioterapêutico. Mary, mas tu tá falando de fisioterapia. Mas calma, a dança do ventre também pode trabalhar e pode te ajudar, sim, nessa questão. Por quê? Porque quem tem hiperfrouxidão ligamentar ou hipermobilidade, tá? Precisa fazer reforço de musculatura que protege as articulações. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês agora, muito bom por sinal. Eu peguei ele aqui pra vocês. Vou pedir para que vocês vejam esse vídeo, porque esse vídeo eu achei assim, ó, espetacular, explicando direitinho pra vocês o que é essa síndrome, o que é essa condição, de uma forma muito simples para vocês entenderem, tá? Ó. Articulado com esse osso, tem outro osso. Eles estão articulados e mais ou menos as estruturas ósseas, elas se encaixam. A gente chama isso de congruência articular. Nós temos os ligamentos sustentando essa estrutura e mantendo elas no eixo. É uma articulação. Lembra que essa parte que vai se articular uma a outra, ela é forrada aqui por um esqueleto de cartilagem. Que é a cartilagem articular. Se isso passa do ponto, você promove o desencaixe das estruturas. Lembra que quando a gente... você compra um sapato, a sola do sapato é assim. 3 meses depois que você andou, a sola do sapato fica assim. Está mais na lateral ou na parte medial do pé e o sapato vai gastando. Quando a gente está falando das estruturas do corpo, é a mesma coisa. O problema é que se você gastar essa cartilagem, ela não se regenera. Então lá no sapato a gente manda, né? Antigamente a gente mandava, né, trocar a sola do sapato ou comprava um sapato novo. Aqui não tem jeito. Se você gastar, dançou. Então quando uma estrutura passa do ponto, ela vai gastar coisas que não deveriam. Né? Imagina que esse ligamento aqui, ele está frouxo demais. Quando ele está frouxo demais, essa estrutura aqui, ela consegue ficar mais afastada. Então, ao invés de ficar nessa congruência, isso ficaria mais ou menos assim, ó. A articulação consegue se ampliar. Quando ela se amplia, a gente vai ter um ponto de contato maior aqui. E esse ponto aqui, ele não vai receber muito contato. Quando a gente tem dessa forma, eu tenho peso sendo distribuído em toda a articulação. Quando isso acontece, esse peso está distribuído nesse ponto. Então, quando a gente tem essa frouxidão ligamentar, que é sim pela formação do colágeno, o que vai acontecer é isso, você vai ter uma estrutura conseguindo escorregar mais por cima da outra. E isso vai comprometer as estruturas mais moles dentro dessa articulação. Para evitar isso, por cima da articulação, a gente vai ter a passagem dos músculos. Então, os músculos estão passando por cima da articulação. Se você tiver um músculo firme, esse músculo firme vai evitar que isso aqui aconteça. Como que vai ficar o ligamento? Ele vai ficar desse jeito mesmo, frouxo. Mas você tem uma estabilidade sendo mantida pelo músculo. Lado com esse osso. Bom, um videozinho bem didático, então, para mostrar para vocês como é que ocorre, né, e fisiologicamente, essa frouxidão ligamentar.
o que acontece? Por isso é que normalmente quem tem frouxidão ligamentar acaba normalmente indo para um RPG, ou para yoga, ou para pilates, para alguma coisa que a gente tenha um pouco mais de direcionamento e faça então esse fortalecimento muscular dessas estruturas. Deixa eu colocar meu óculos. Então, o que acontece? Como é que a frouxidão ligamentar ou a hipermobilidade articular, ela se relaciona com a dança do ventre? Porque na dança do ventre, nós temos muitos movimentos de mobilidade articular, né? Basicamente todos. Então, por exemplo, hoje eu estava dando em aula para minha aluna o soldadinho. O soldadinho é um movimento que, se a gente tiver um caso com um aluno com hipermobilidade articular, a gente acaba tendo essa hiperextensão do joelho. Bom, se eu sei que o meu aluno, a minha aluna, tem uma hipermobilidade articular e eu trabalho com a dança do ventre neste corpo, meu aluno ele não vai saber o que é uma coisa chamada limite. O movimento dele vai ficar grande, só que não vai ficar forte, ele não vai ficar reforçado. O que acontece? Quando a gente gera esse impacto de hiperextensão nessa articulação, como mostrei no vídeo, a gente acaba gerando muito mais impacto nas articulações. Por quê? Porque a gente não tem esta musculatura que envolve a nossa articulação reforçada para receber, então, esse movimento ou este impacto que a gente está colocando na nossa articulação. Vocês conseguem compreender? Então, o que acontece quando eu faço um robozinho com esse meu aluno? Eu vou estar hiperestendendo ainda mais o que já é uma hiperextensão. O meu joelho, que deveria ficar numa posição neutra, né, nesse espacinho aqui, ele não fica aqui. Ele vai lá para trás. Eu não tenho hipermobilidade, então não consigo mostrar para vocês. Mas essas fotos que eu trouxe para vocês, e esse videozinho principalmente, demonstra isso que eu quero que vocês entendam. Bom, Mary, o que a síndrome da hipermobilidade articular e o alongamento tem a ver? Aí é que tá. Muitas pessoas confundem a hipermobilidade com um aumento de alongamento, tá? Risca isso na tua anotação, porque hipermobilidade articular e alongamento são coisas opostas. As pessoas misturam muito, as pessoas acabam não entendendo essa relação. O alongamento é quando a gente tem sim força muscular, só que a gente tem força muscular junto com um alongamento de fibra. Ai, meu Deus. Eu sei que é difícil. Essa live não é uma live de fácil digestão, como eu falo, mas é para vocês conseguirem entender a gravidade do problema, tá? Mary, então se tiver uma aluna com hipermobilidade articular, eu tenho que tomar um cuidado extra, não só extra, triplicado, porque realmente a gente acaba se perdendo um pouco na execução e na administração desses movimentos. Alongamento muscular, alongamento de fibra, é eu, Mary, conseguir colocar as minhas mãos no chão, sem o meu joelho hiperestender. Quando a gente tem uma hipermobilidade articular, às vezes eu nem consigo colocar a minha mão no chão, mas o meu joelho ele tá hiperestendido. Eu vou até ver se eu não tenho uma figurinha dessa. Acho que não. Mas para mostrar para vocês, ó. Quando eu for fazer o movimento, a minha articulação ela quase inverter. Então, eu ter alongamento, eu ter hipermobilidade articular não significa que eu vá conseguir
conseguir fazer os movimentos que eu preciso de alongamento. São coisas diferentes. Eu posso ter uma hiperfrouxidão ligamentar no meu joelho tá lá para trás e não conseguir colocar minha mão no chão. Certo? Então, para vocês entenderem que uma coisa não tem a ver com a outra. Uma coisa é alongamento, outra coisa é hipermobilidade. Por que a gente chama de frouxidão ligamentar? Lembra do vídeo que eu mostrei agora há pouco? Frouxidão ligamentar justamente porque pode acontecer, tá? A maioria dos casos dessa hipermobilidade ou dessa frouxidão ligamentar, ela vem de nascença. Ela é genética, tá? Então, quando a gente nasce, a gente já nasce com isso, na maioria das vezes, e o nosso ligamento, ele realmente acaba ficando frouxo. Ele acaba não sustentando o que deveria sustentar. Eu tô pegando o joelho porque na dança do ventre a gente tem a maior utilização do nosso joelho para fazer os movimentos, tá? Bom, o que acontece? Pode acontecer de eu ter essa frouxidão ligamentar de nascença e quando eu for fazer, por exemplo, um movimento de soldadinho, que eu mostrei hoje, isso não necessariamente, volto a repetir, não necessariamente significa que o seu aluno vai ter mais amplitude de movimento, ou seja, mais espaço, porque uma coisa não tem a ver com a outra. E significa sim que o meu aluno vai fazer uma hiperextensão de joelho, mas não significa que o meu aluno vai ter mais espaço. Então, cuidem muito, mas cuidem muito, por favor, quando vocês forem trabalhar com alunos que tenham hipermobilidade, porque vocês principalmente precisam trabalhar fortalecimento muscular com o aluno de vocês. Mary, entrou um aluno na minha sala. Fiz o quê? Primeira coisa, avaliação postural, que eu sempre bato na tecla aqui, que tem que fazer a avaliação postural. Entrei, fiz a minha avaliação postural, vi que meu aluno tem hipermobilidade articular. O que eu tenho que cuidar com o meu aluno? As hiperextensões. E não só isso, quando eu flexionar os meus impactos, quando eu flexionar as minhas articulações. Então não adianta só a hiperextensão, a flexão também entra nesse jogo, tá? Bom, agora comparando um pouco, eu vou chegar na prática da dança, tá? Agora comparando um pouco a síndrome da hipermobilidade articular com a mobilidade articular. Uma coisa eu tô falando de hipermobilidade. O que é hiper? É demais. É acima do normal, tá? Hipermobilidade com mobilidade. Mobilidade é uma coisa que a gente tem. O que é mobilidade, Mary? Mobilidade é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é mobilidade. É o movimento que as nossas articulações fazem. A hipermobilidade é quando isso fica solto, né? Por exemplo, quem tem muito desencaixe de ombro, já viram aquelas pessoas que deslocam o ombro e o ombro fica caído? Acaba, por consequência, gerando então uma frouxidão ligamentar. Por isso que eu falo que é 99,9% das vezes que é só numa estrutura, quando normalmente essa estrutura passa por algum trauma. Mary, então quer dizer que se eu tiver um aluno na minha sala de aula que eu não sei que teve um acidente, por exemplo, de carro, e deslocou o ombro, e na minha aula eu tô trabalhando o braço com ele, quer dizer que eu posso gerar um deslocamento da minha articulação? Posso. Então, vocês vejam a gravidade do que vocês estão fazendo. É isso que eu falo pra vocês. O aluno sofreu um acidente, ele nunca te contou. Você vê que ele não é hipermóvel, as articulações dele estão ok. Mas ele passou por um acidente de carro que ele deslocou o braço. O ombro saiu do lugar. O que aconteceu com aqueles ligamentos todos? Estiraram, acabaram ficando frouxos. Meu aluno, ele é danadinho e ele não fez fisioterapia depois de ter tido o acidente. Ele deixou, como dizem os meus pacientes, se curar sozinho. Já tem meus pacientes aí que gostam de se curar sozinho, né? Então, aí tá, passou um tempo de aula de dança do ventre e eu vou começar a trabalhar braço com ele. E eu tô
aqui, dando os movimentos de braço pra ele, e ela começa a falar assim, nossa, eu tô com dor, eu tô com dor, eu tô com dor, eu tô com dor, e 2 dias depois ela desloca o ombro de novo. Quem é o errado da história? É você profissional. Nossa, tá? Então, é por isso que é muito, muito, muito importante vocês perguntarem todos os tipos de lesões que o aluno de vocês tiveram, acidente ou coisa parecida, tá? Mas, se o seu aluno tem diagnosticado, né, geneticamente, e vem tudo mais, e você vê que ele tem essa hipermobilidade, na hora de você trabalhar os movimentos de mobilidade, aqui eu tô pegando o braço, tá? De mobilidade, o que você vai fazer? Você sabe que ele tem essa mobilidade acima do normal. Então você vai fazer uma aula de dança do ventre preparada para que ele faça muito mais fortalecimento muscular ou reforço muscular do que propriamente a mobilidade. Certo? Vamos entrar para os movimentos de dança na prática. Vamos começar pelos movimentos perigosos, tá? Movimentos perigosos de dança do ventre para quem tem hipermobilidade articular. Primeiro, básico egípcio. Lembra do básico egípcio? Se você não sabe como ensinar o básico egípcio, está com problemas de ensinar o básico egípcio, não entende como funciona o básico egípcio, vide live de básico egípcio que tem aqui no canal, tá? No Instagram. Bom, seguinte, e no YouTube daqui a pouco também. Posição de básico egípcio. O meu básico egípcio, eu faço o quê? Vou fazer até de lado aqui pra vocês. É a minha perna de base que faz o movimento, certo? O que normalmente as pessoas que não têm muito conhecimento, na hora de ensinar esse movimento, acaba acontecendo com a perna de base. Nem vou fazer muito porque daqui a pouco começo a me lesionar. Então, um dos movimentos que acaba sendo muito perigoso para quem tem hipermobilidade. Quando eu vou fazer, então, o básico egípcio, toda a descarga acaba caindo em cima do meu joelho e eu acabo fazendo uma hiperextensão. E depois você não sabe por que o seu aluno está morrendo de dor no joelho. Mary, vamos começar pelo básico egípcio, tá? Então, como é que eu devo trabalhar esse básico egípcio para o meu aluno entender que ele não pode hiperestender? Vamos voltar um pouco, então, nesse movimento. Vou voltar até falando um pouco do que eu falei bastante na live de básico egípcio. Que eu falei que o básico egípcio, se vocês já viram esse conteúdo, eu falo que o básico egípcio nada mais é do que uma contração glútea, certo? Primeiro você precisa mostrar para o seu aluno da onde vem o movimento. Para ele, em cima disso, você conseguir trabalhar com o seu aluno. Então, no básico egípcio, você vai regredir um pouco o movimento e vai trabalhar com ele a contração glútea, fazendo com que ele ative glúteo, quadríceps e isquios tibiais e não deixando ele para trás. Não, vocês não querem que o joelho vá para trás. Vocês não querem que o joelho do aluno de vocês vá para trás. Vocês querem que ele ative as musculaturas corretas. Então, se eu vou fazer uma contração glútea, eu vou contrair meu glúteo, meu quadríceps e isquios tibiais. Aqui o meu joelho, se eu estiver ativando as musculaturas corretas, o meu joelho ele não vai fazer uma hiperextensão. Então, você vai trabalhar com o seu aluno aqui, ó. Contrai, 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 contrai. Entender o que é contração glútea? Vamos botar então num lado só. Ó, olha meu joelho como ele não estende. Ele chega só até aqui, estão vendo? Nada mais do que uma contração glútea. Não estou doendo meu joelho porque eu estou fazendo a ativação correta da minha musculatura. Entendeu isso? Pode colocar no básico egípcio sem problema, que seu aluno vai entender. Outra, batida lateral.
Batida lateral é outro movimento complicado, porque a gente acaba vendo bastante essa execução desse movimento com uma hiperextensão. Não só isso, o meu pé, ele acaba ficando em... Bom, eu já falei sobre isso, vou falar de novo, eu acho que vou morrer falando sobre isso, que é sobre o posicionamento de pés. Eu sou a chata dos pés, eu sei disso, e eu vou continuar sendo a chata dos pés, porque tudo começa de baixo pra cima. Se alguém aí se consulta com quiropraxista e osteopata, sabe muito bem disso, que o conceito deles é que tudo que acontece no nosso corpo tem relação de baixo pra cima. Eu acredito nisso, cada um com sua fé. Mas eu acredito realmente que o jeito que a gente pisa, o jeito que a gente toca o chão, o jeito que a gente realmente se relaciona o nosso pé com o chão, faz total diferença em como que o nosso corpo vai responder a isso. Então eu, por exemplo, eu sou uma prova viva de que os problemas acabam evoluindo, né? Então se aí alguém conhece minha história, sabe muito bem que tudo começou com uma ruptura, com uma fascite plantar, com uma inflamação da minha face. Depois eu rompi essa fáscia e acabei, do minha perna esquerda, né, do meu pé esquerdo, subiu para uma hérnia de disco no lado da esquerda, que não faz muito que eu compartilhei com vocês o laudo do exame do lado esquerdo, e várias coisas que me aconteceram. Eu já tive fratura por estresse do meu fêmur da esquerda, tudo do lado da esquerda. E por quê? Nossa, que coincidência, né? Tudo do lado da esquerda. Não, porque isso vem tudo do chão. Tudo de como a gente se relaciona ao nosso pé, como a gente caminha, como a gente pisa, como a gente vive, tá? Então sempre de baixo pra cima, isso é o meu conceito. Friso aqui. Bom, mas por que eu tô falando de pé, principalmente nessa questão da hipermobilidade? Porque quando a gente faz o movimento de batida lateral, que é o movimento que eu vou pegar agora pra vocês, se o meu pé ele tiver paralelo e o meu joelho ele acabar caindo para dentro, quem tem hipermobilidade articular vai acabar gerando um aumento de sobrecarga no joelho. Por quê? Vou pegar eu, Mary, que tem o joelho valgo, tá? Se eu ficar com o meu pé em paralelo, o meu joelho cai para dentro. Eu já falei sobre isso aqui para você, sobre a direção do joelho. Meu joelho acaba caindo para dentro. Eu vou fazer uma batida lateral, primeiro que o meu quadril rota, meu quadril cai para dentro e eu tenho um maior estiramento desse meu ligamento da parte interna da minha perna. Por quê? Porque eu não tô com o meu joelho alinhado e quando eu vier pra cá, eu faço essa hiperextensão, pegando mais na parte interna. Tem uma live que eu fiz sobre joelho valgo, sobre joelho valgo e joelho valgo, né? E nessa live, até eu vou pedir para, se vocês tiverem curiosidade de ver essas sobrecargas de peso, tem uma imagenzinha bem bonitinha, eu acho que até tem um conteúdo menor que eu fiz disso, explicando onde é que estão essas sobrecargas nos posicionamentos do joelho valgo e joelho varo. Então é só pegar esse conceito e triplicar. Então, se eu tenho meu joelho valgo, né, e eu tenho um aumento de sobrecarga na parte interna, se eu tenho hipermobilidade, isso vai triplicar. Porque eu não tenho nada que sustente isso, eu não tenho nada que reforce, nada que proteja isso. Então, o movimento número 2 da dança do ventre, que acaba gerando muita lesão para quem tem hipermobilidade articular. Batida lateral de quadril. Por quê? Porque a pessoa acha que é só levar o quadril pro lado e esticar o joelho. A pessoa acha que é só isso aqui, ó. Não é. Mary, mas daí como é que eu trabalho isso com o meu aluno se eu sei que o meu aluno tá fazendo isso aqui, ó? Primeiro músculo que você tem que trabalhar. Glúteo médio. E vamos para glúteo médio de novo. Glúteo médio e eu, melhor amigo, né? Se alguém quiser aqui me dar um presente, uma pintura com glúteo médio, bota atrás das minhas lives. Que é o músculo que eu falo dele. Fã número 1 eu aqui. Bom, primeiro glúteo médio, tá? Como é que eu fortaleço o glúteo médio? Volto pra minha contração glútea.
movimento que vocês podem fazer ótimo. Lembra do arabesque? E volta. Arabesque e volta. Faz isso aqui 10 vezes. 1, 2, 3. Você já tá sentindo? 4. Faz isso 10 vezes. Vê se tu não vai sentir. Ai, ficou fácil. Mantém. Fica lá em cima. Sustenta. Aqui eu tô fortalecendo meu glúteo médio. Por que glúteo médio? Porque é o glúteo médio que não vai deixar eu girar. E é o glúteo médio que vai travar o meu movimento quando eu for pro lado. E é o glúteo médio que vai travar o meu joelho para ele não fazer uma hiperextensão. Como o nosso corpo é incrível, né? Então, para movimento de batida lateral, para quem tem hipermobilidade, principalmente fortalecer glúteo médio. Quadríceps, ele tá sempre... ele sempre tem que ser fortalecido, tá? Mas é muito mais fácil a gente acabar fortalecendo quadríceps do que glúteo médio. Outro movimento, então, que a gente... esse aqui, por Deus. Outro movimento, então, que a gente acaba tendo muito na dança do ventre. Foca aqui. Foca aqui. Foca aqui. Que eu ainda nem comecei a falar nesse Instagram aqui, nessa conta nova, sobre shimmy. Ainda vou falar, muitas pessoas me perguntam. Porque o shimmy não vem do joelho. Mary, como assim? Depois a gente faz uma live só sobre shimmy, tá? Mas não, o shimmy não vem do joelho. O joelho participa, mas ele participa como auxiliar. Como assim? Bom, não vou falar, não é uma live sobre shimmy, mas só para vocês entenderem. Esse é o movimento, creio eu, na dança do ventre que mais lesiona. As pessoas, shimmy, é só dobrar e esticar o joelho. Gente, pelo amor de Deus, quando começa a me mandar coisa, dobra, estica, dobra, estica, dobra, estica, que daí tu deixa o teu quadril molinho e faz o shimmy. Não, tá? Não. Não é assim. Mas eu ensinei a vida inteira assim. Que bom, você pode mudar a partir de agora. Se você ensinar pro seu aluno... Gente, eu fiz muito isso. Eu por muitos anos ensinei assim, tá? Muitos anos ensinei assim. Dobra, estica, dobra, estica, dobra, estica. Aumenta a velocidade. Aí a pessoa fica assim, né? O peito começa... Então, o que acontece? Não é dobra, estica. O movimento, ele não vem... Gente, é o que eu sempre falo, vou continuar repetindo. Nenhum movimento vem da articulação. Todos os movimentos vêm da ativação muscular. Escrevam, coloca no rodapé, bota na cama, bota no teto. Nenhum movimento sai da articulação. Todos os movimentos saem da ativação muscular. Se o meu braço tá aqui e eu flexiono meu cotovelo, não foi a minha articulação que fez esse movimento. Foi o meu músculo que fez este movimento. Ok? Minha articulação não mexe sozinha. A minha articulação mexe porque nós temos neurônios lá no nosso cérebro que mandam informação para o meu músculo fazer a flexão de braço, de cotovelo, ok? Então, o que acontece? No shimmy é a mesma coisa. Por isso que a gente acaba tendo muita dor e muita lesão em pessoas que acabam não tendo esse cuidado, principalmente com quem tem hipermobilidade articular. Porque se você pedir, principalmente para quem tem essa síndrome, dobrar e esticar o joelho, não dou meses para ela tá com condromalácia, lesão de menisco, coisa parecida, porque acaba aumentando muito o impacto nessa articulação. Então, no caso do shimmy, quem faz o movimento é a musculatura. E quanto mais solta tiver a musculatura, melhor e mais soltinho é o shimmy. O joelho, teu joelho tá mexendo. Sim, mas meu joelho é auxiliar. O meu joelho é que vai fazer o meu movimento ser mais rápido ou ser maior. E não é dobrar e esticar. Então, o que você tem que explicar para o seu aluno? Que não é dobra e estica, não é
pelo amor de Deus, não é dobra e estica. Quer falar pros outros? Fala. Mas não fala pra quem tem hipermobilidade, porque ela vai entender que é dobra e estica, certo? Então, pelve neutra. Mary, como é que a gente começa corrigindo esse movimento do shimmy, então, pra quem tem hipermobilidade? Pelve neutra, posicionamento, bendito pé, posicionamento dos pés na postura neutra. Como é que eu sei qual é a postura neutra dos meus pés? Vídeo aula de pés e pelve neutra, tá? Porque senão eu vou ficar aqui, ó, lives com vocês. Colocou, no meu caso, que tem o joelho valgo, meu pé é levemente em V, tá? Então assim a minha pelve fica neutra. Quando boto o meu joelho, o meu pé em V, automaticamente se cria um espaço. Esse espaço do meu joelho se cria, ó, o máximo para trás e o máximo flexionado, sem o meu quadril mexer, ó. Vocês estão vendo que o meu joelho, ele mexe, mas o meu quadril, ele não entra num desnível? Aqui eu estou na minha postura de base, minha postura neutra. E é este espaço que eu vou trabalhar com o meu joelho. Então, se vocês colocarem um aluno de vocês na postura que deve ficar de pé, automaticamente o joelho já entra em posição, automaticamente minha pelve já entra em posição, e aqui vocês vão começar a explicar pro aluno de vocês que não é dobrar demais e não é esticar demais, é trabalhar no espaço articular dele. Então não é dobrar e esticar, mas uma alternância de musculatura. A musculatura, ela faz assim, ó. Já viu tirar leite de vaca? É tipo isso que a nossa musculatura faz no shimmy. Por isso que eu não acho o shimmy um movimento de base, não acho ele um movimento fácil, não acho ele um movimento iniciante. Não dou o shimmy muito no início das minhas aulas, porque não é um movimento fácil e não é um movimento... como é que eu posso dizer? Vou cuidar as palavras. Não é um movimento... É um movimento que pode lesionar, tá? É um movimento, sim, que pode lesionar se vocês fizerem com falta de conhecimento. Então, o shimmy, vocês têm que colocar o aluno de vocês naquela posição neutra e mexer no espaço da posição neutra do joelho. Eu chamo de respiro, tá? Aqui é a alternância da musculatura. Por isso que o shimmy não pode cansar. O shimmy eu posso passar para um lado, posso passar para outro. Não estou com a minha pelve neutra e nem estou cansando. Então, é a alternância da minha musculatura. Isso você vai explicar para o aluno de vocês que tem hipermobilidade. Porque o que eu mais vejo, infelizmente, o que eu mais vejo é... aqui, ó. Tá? Mas o shimmy estilo tal... Gente, não tô entrando em estilos. Não, hoje a live não vai ser de shimmy. Talvez a próxima. Não vai ser de shimmy. Mas só pra mostrar pra vocês o que é seguro e o que não é. Eu não tô aqui vindo falar de estilos ou coisa parecida, tá? Eu tô vindo explicar pra vocês o que é seguro e o que não é. E principalmente colocando então numa hipermobilidade articular, certo? Outro movimento que pode passar despercebido, mas... eu falo um pouco mais devagar. Um outro movimento que pode passar despercebido para os profissionais de dança do ventre, com quem tem hipermobilidade articular, é um movimento chamado twist, que até a Marcela, acho que é esse, mas eu sempre confundo Marcela e Marcela, mas Marcela falou comigo, até repostei aqui pra vocês essa questão do twist, que ela me explicou da troca de peso do joelho, né? Tanto pra frente quanto pra trás. Essa troca de peso do joelho, eu já tô começando a dar assim. Por quê? Porque é muito menos lesivo. Normalmente, quando a gente aprende o twist, a gente aprende com o joelho estendido. Não é errado. Até anteontem eu tava explicando assim. Mas a Marcela veio com essa ideia que eu achei muito legal, de trocar, de fazer a semiflexão do joelho. Olha só.
O que não pode acontecer? O meu quadril cair. Então, se o meu quadril cair, é fraqueza de quem? Glúteo médio, tá? Então, para não acontecer essa queda, o meu glúteo médio, ele não tá contraído, porque senão eu fico aqui. Ele tá ativado, nos mantendo na postura. Quando eu for fazer o twist, em vez de fazer o twist com os meus joelhos estendidos, eu vou fazer essa semiflexão, ó. 2, 1, 2, 1, 2. E ele fica bonito do mesmo jeito. Ó, de lado pra vocês. Opa. E vocês então acabam protegendo essa articulação do joelho e também diminuindo bastante a dor no quadril. Então essa técnica de twist para quem tem hiperfrouxidão ligamentar é muito boa, porque vocês, assim, risco de lesão quase zero. Só se na hora de fazer, né, a troca aqui, lá atrás vocês hiperestenderem. E aí vocês têm que novamente cuidar com a coluna de vocês, principalmente o glúteo médio e isquios tibiais, tá? Que é essa musculatura daqui de trás. Bom, acho que é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Olha quanta coisa. Para vocês verem como é muito importante a gente cuidar essa questão da hipermobilidade articular, principalmente profissionais de dança do ventre e principalmente, cuidem que eu vou falar agora, principalmente alunos iniciantes. Por quê? Porque ele vai começar a criar uma resposta motora ao que vocês estão pedindo desde o início da dança. Então, se o aluno de vocês, cadê a Paula aqui? A Paula Ferreira, que estará com a gente no domingo, conversando, ela tem hipermobilidade, ela dança há 30 anos, por aí, e ela mesma, ela é profissional da área da saúde também, né, conhecimento magnífico, ela achou um jeito de proteger as próprias articulações, que ela tem essa hipermobilidade articular. O que acontece? Quando a gente começa a dar estímulos lá no início da dança do ventre do nosso aluno, ele vai começar a reproduzir essa resposta motora. Então é muito importante que a gente comece a trabalhar no início da formação do nosso aluno, para conforme o passar dos anos, passar do tempo e passar do avanço também, né, da dança do nosso aluno, ele saiba o que tem que ativar para proteger as articulações, tá? Gente, muito obrigada, espero que tenham gostado aqui do conteúdo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, certo? Que a gente se vê então logo logo. Super beijo e até mais!